Fala, galera! Vamos gabaritar essa prova de humanas no Enem? Então vamos lá. O século XX é um dos séculos mais recorrentes na prova de humanas do Enem. E para nós entendermos todo o funcionamento do século XX, que fica conhecido como a Era da Catástrofe, segundo o grande Eric Hobsbawm, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ir lá na primeira Revolução Industrial do século XVIII. Por quê? Quando a Inglaterra se industrializa, assim como qualquer país industrializado, ela passa a precisar de 4 recursos para que ela possa funcionar economicamente, que são matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e fonte de energia. A partir do seu processo de industrialização, a Inglaterra se transforma na maior potência mundial que nós temos no século XVIII. E, óbvio, a partir do momento que a Inglaterra se torna uma potência mundial, fica claro que esse processo de industrialização vai se espalhar por outros países. Tanto que, quando nós entramos no século XIX, nós vamos vivenciar a segunda Revolução Industrial, quando esse processo vai chegar à Alemanha, após o seu processo de unificação, à Itália, da mesma forma, e aos Estados Unidos e ao Japão. Ou seja, o processo de industrialização ele se torna um fenômeno mundial no século XIX. Mas aí nós temos um problema. Que problema? A partir do momento que eu tenho vários países industrializados, eu passo a ter disputas entre esses países por territórios que possam fornecer aqueles recursos: matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e fontes de energia. Esses conflitos por territórios que possam oferecer os recursos que as potências industriais precisam para ter sua economia funcionando, vão levar aos conflitos do século XX. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Todos conflitos que buscam a hegemonia mundial por parte dos seus países participantes. Beleza? Então vamos lá. Quando nós entramos no século XX, logo no seu início, em 1914, nós temos a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito, ele é um conflito entre potências imperialistas. Ele se inicia em 1914 e vai até 1918 e se subdivide em 3 momentos, que são os seguintes. Na primeira fase, que nós temos a Guerra dos Movimentos, nós praticamente não temos conflito. Nós temos muito mais os exércitos marchando um em direção ao outro para que o conflito se inicie. Que exércitos? Os exércitos da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança. Quem que é a Tríplice Entente? A Entente seria Inglaterra, França e o Império Russo, enquanto que a Aliança seria Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Beleza? A segunda fase desse conflito, que é conhecida como Guerra das Trincheiras, é a fase onde, nesse momento, nós vamos passar a ter os grandes combates da Primeira Guerra Mundial. Tá? E nesse momento nós vamos perceber o uso de 2 áreas da indústria diretamente atreladas à guerra, que seria a indústria bélica e a indústria química. Tranquilo? A terceira fase desse episódio é marcada pela saída da Rússia, que em 1917 entra no seu processo de Revolução Russa, e a entrada direta dos Estados Unidos, que provoca uma quebra do equilíbrio de forças e, por consequência, traz a vitória para a Tríplice Entente. Aí você vai dizer assim: beleza, professor, acabaram-se os conflitos, né? Aí é que você se engana. Sabe por quê? Com o final da Primeira Guerra Mundial, apesar de parecer que a Tríplice Entente vai se sair vitoriosa, nós vamos ter os desdobramentos dessa guerra com destaque para 2 situações, que são a crise de 1929, que por consequência da globalização vai acabar se tornando uma crise mundial, e como desdobramento da crise de 29 e do mundo quebrado pós-Primeira Guerra, o surgimento dos regimes totalitários, com destaque para o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O que isso tem a ver? Bom, traduzindo, a partir do momento que surge a Alemanha nazista e Itália fascista, nós começamos a caminhar para o mundo da Segunda Guerra Mundial, que será nada mais, nada menos do que a continuidade dos conflitos imperialistas iniciados na Primeira Guerra. Sacou? Na Segunda Guerra Mundial, nós temos inicialmente a vitória das tropas nazistas, por conta da utilização de uma tática muito inteligente do Hitler chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Porém, a partir de 1941, o cenário muda. Por quê? O Hitler vai quebrar o pacto de não agressão que ele tem com a União Soviética, vai invadir a União Soviética e vai ser derrotado
na chamada tática da terra arrasada. E a partir disso daí, o grupo dos aliados ele passa a acumular sucessivas vitórias até a decadência da Itália, a rendição da Alemanha e o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que provocam o fim da Segunda Guerra. Acabou, né, professor? Não, ainda temos a Guerra Fria, que é nada mais nada menos do que a prova dos 9 dos conflitos do século XX. Quem vencer a Guerra Fria torna-se o novo país hegemônico, a nova potência hegemônica. E nós sabemos que a Guerra Fria se caracteriza como um conflito político-ideológico entre o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado pela União Soviética, que se finda com a vitória do bloco capitalista, que, por consequência, dá origem ao que nós chamamos de nova ordem mundial, que seria o quê? A dominação, a hegemonia, a supremacia dos Estados Unidos e do capitalismo no mundo do século XX e século XXI. Sacou, rapaziada? Essa foi a super dica do tio Rafa para você. É para lacrar essa prova de humanas, hein? Forte abraço!